Logo ao entrar, ainda no estreito corredor de acesso, surpreendemos dois homens desencarnados a discutir, em linguagem extremamente vulgar, um tema escabroso: o vampirismo. Importante assinalar que nós podíamos vê-los e ouvi-los normalmente, o que os dois, situados em faixa vibratória diferenciada, não podiam fazer em relação a nós. Palavrões, argumentação debochada, promessas de arruaça, um pouco de tudo havia no diálogo dos malandros, perigosos porque invisíveis aos moradores encarnados. Pensei nos riscos a que se expunham os que viviam no apartamento. Companhias indesejáveis, ameaça insuspeitada num imenso ninho de cimento armado e sem nenhuma defesa espiritual. Iniciamos a incursão pela sala. Ali, um cavalheiro de traços finos, escarrapachado numa vistosa poltrona, não deixava dúvidas de que era o dono da casa. Nas mãos dele, um jornal vespertino, lido com muita atenção. Apesar de modesta, a decoração revelava bom gosto, claramente feminino. Mobiliário antigo suavizado por adornos modernos. Flores, quadros e objetos variados compondo o ambiente. Mas, destoante e agressiva, uma garrafa de uísque repousava na pequena e elegante mesa, deitando emanações alcoólicas que se casavam ao hálito do homem esparramado na poltrona. Uns 45 anos, talvez, bem conservado, rosto cuidadosamente tratado, ainda sem as inconvenientes rugas, cabelos penteados com distinção, unhas polidas, pijama de seda impecável. Um bravo lutador contra os desbarates do tempo. Entre os dedos, o cigarro fumegante era assistido por um cinzeiro repleto, testemunha expressiva, mas silenciosa de que ali se abusava da nicotina. Os olhos escuros moviam-se com rapidez pelo jornal. Nos lábios finos, um sorriso irônico. A inspeção prosseguia quando, de repente, a sala foi invadida pelos dois malandros desencarnados que tínhamos visto logo na entrada. Abordaram Cláudio Nogueira sem a menor cerimônia. Quero beber, rapaz. Vamos beber. Beber. Um tipo insolente que feria os nossos ouvidos com sua gritaria agressiva. Cláudio não podia ouvi-lo materialmente. Continuava atento ao jornal. Mentalmente, porém, a sintonia estava sendo completada. O assessor inconveniente não desistia e repetia o pedido, que era uma ordem. O resultado logo se produziu, como num processo de hipnose, em que o hipnotizador insufla no outro o próprio desejo. Vimos Cláudio deixar o jornal, atitude inexplicável face ao interesse que ele demonstrava pelo artigo. Beber, vamos. Está esperando o quê? Beber! O elegante cavalheiro, até um pouco surpreso consigo mesmo pela repentina sede de uísque, ainda hesitou por alguns segundos. Mas a ideia ganhava forma. O cheiro acre da bebida vagueava no ar, impregnando e aguçando a mucosa pituitária do homem. Secura indefinível ocupava-lhe a laringe, apoquentava-se. Num golpe decisivo a fim de garantir a submissão da vítima, o malandro espiritual coçava brandamente a garganta de Cláudio, que nesta altura ansiava por tranquilizar-se nos goles de uísque. Completada a fase de adesão total, começou o processo de associação recíproca, durante o qual o desencarnado, através de sucessivas carícias e abraços, numa escala de atuação cada vez mais ousada e envolvente, subjuga por completo o encarnado à sua vontade, numa exótica condição de enxertia fluídica, um encaixe perfeito como um sapato que se ajusta ao pé. Cláudio e o desencarnado fundiram-se como se morassem num só corpo. Altura idêntica, volume igual, sincronia de movimentos, identificação positiva. Estabelecido o domínio mental, ergueram-se os dois ao mesmo tempo, incorporados um ao outro em busca da garrafa. Tão completa era a integração que eu não saberia dizer a quem atribuir o impulso inicial do gesto, se ao encarnado que aceitava a instigação ou ao desencarnado instigador. A talagada rolou pela garganta de Cláudio, que numa estranha dualidade servia a dois donos. Coroando o ato, ambos estalaram a língua de prazer simultaneamente. Satisfeito,
O primeiro malandro se desvinculou do corpo de Cláudio, que pensou em voltar à leitura. Tentativa frustrada. O segundo vampiro, também sedento, investiu sobre ele. Eu também quero! Eu também quero! É minha vez! É minha vez! Absolutamente passivo, sentindo forte impressão de insaciedade, Cláudio ansiava por um segundo trago. Formou-se nova parelha. Repetiu-se o fenômeno da posse. Conjugação total. Encarnado e desencarnado em justa posição. Duas peças conscientes, unificadas por um sistema de compensação mútua. Novo ataque à garrafa. Mais um robusto gole. A propósito, anotei uma curiosidade. Foram 2 goles para 3 bebedores. Busquei avaliar o processo com imparcialidade, a fim de saber se aquela fusão compulsória causaria algum tipo de sofrimento mental à vítima. Descobri em seguida que Cláudio Nogueira continuava intimamente livre. Nenhuma espécie de tortura o forçava à submissão. Hospedava o desencarnado voluntária e prazerosamente. Nada compulsório, não era vítima. Uma associação implícita, mistura natural. Tecnicamente, um mecanismo baseado na percussão. Apelo e resposta, cordas afinadas no mesmo tom. O desencarnado sugeria, o encarnado aplaudia. De um lado o pedido, de outro a concessão. Estirou-se outra vez na poltrona o dono da casa e voltou ao jornal, enquanto seus 2 perigosos amigos retornavam ao corredor de acesso com suas piadas e sarcasmos.